Psicóloga, sou mentora de mulheres, sou palestrante e eu estou aqui hoje para responder as dúvidas de vocês, tá? Sejam muito bem-vindas. Hoje é dia de consultório sentimental. Eu adoro estar aqui ao vivo com vocês, é muito gostoso essa troca de energia, tá? Então vamos chegando. Deixa eu dar boa noite para vocês. Boa noite, Suzy. Boa noite, Meneida, é isso? Débora, Gilzilda, Delma, Kelly. Catiana, sejam muito bem-vindas. Ó, eu já tenho umas perguntas aqui que vocês mandaram para mim, mas se você ainda quiser mandar alguma pergunta, só escrever aqui, tá? Que eu respondo. Regina, seja muito bem-vinda. Vou só colocar aqui que hoje é dia do consultório sentimental. Faz tempo que eu não faço, né? Consultório sentimental, tava com saudades. Boa noite para vocês. Como é quem é mãe aqui? Como é que passaram o Dia das Mães? Comentem aqui comigo. Meu dia foi muito especial, foi muito gostoso. Passei com a minha mãe, com as minhas irmãs, com os meus filhos, e é sempre muito bom. E vocês, como é que foram de Dia das Mães? Deu tudo certo? Deixa eu tirar a música aqui. Pronto. Então, sejam todas muito bem-vindas. Lembrando que eu sou a Luciana Marques, estou aqui para ajudar vocês. Eu ajudo as mulheres independentes a serem felizes também no amor. Então, se você, né, pensa assim, nossa, eu já construí tanta coisa, eu já casei, eu já me separei, eu tenho filhos, eu trabalho, eu me sustento, eu viajei, eu conheço alguns lugares, né? Mas quando se trata de relacionamento, a minha vida não anda, tudo dá errado, eu não me sinto, bem, eu sinto um vazio aqui no peito, fica comigo, tá? Que eu vou responder as perguntas, eu tenho certeza que a pergunta vai te ajudar também. Então, ó, deixa eu dar boa noite aqui para Ana, Ana Cleide, a Lu Bronze, Lucilene, seja bem-vinda, Marilene, Giovana. Então, eu vou começar respondendo a pergunta de uma querida que está aqui na live, tá? Mas eu não vou falar quem é, né? Vamos manter o sigilo, claro. Então, ela perguntou assim para mim lá nos stories. Eu coloquei a caixinha de perguntas. Tenho certeza que vai servir para vocês também, tá? Luz, por que tento sair de um relacionamento que não está bom, mas não consigo? Gente, eu conheço bem essa história porque essa era a antiga Lu. A que vocês estão vendo aqui já passou por isso, né? O que que faz a gente continuar presa num relacionamento infeliz, um relacionamento que não faz bem pra gente, um relacionamento que a gente se sente perdida, que a gente é maltratada, que faz a nossa autoestima ficar lá embaixo? Eu já tive nesse lugar, tá? Então, eu posso falar aqui de carteirinha, não só como psicóloga, né, com a minha experiência profissional, mas como minha experiência pessoal também. Então, o que que faz a gente ficar? São várias coisas. Começando pela primeira, né, é o nosso padrão familiar. Mulheres que vieram de histórias familiares em que não era permitido o divórcio, a separação, a tendência é que a gente não queira se separar, né? Depois, o medo de ficar sozinha, né? A gente começa a pensar, será que se eu me separar vai ser melhor ou pior? Às vezes você já sabe que vai ser melhor para você, mas você fica por medo de sofrer, por medo de ficar sozinha, por medo da solidão. E aí você não percebe que você já está com solidão, já está sofrendo num relacionamento agora, né? Que tem muita mulher que é viúva de marido vivo, né? Então, que mais que eu posso falar? Autoestima baixa, que você acha que você não vai ser capaz de refazer sua vida, que ninguém mais vai te querer, que você não é uma mulher interessante, que você não é bonita, que você não tem valor, né? Então, isso também prejudica. E outra coisa que eu vejo muito, além da dependência emocional, né? Que é você achar que só existe esse homem para você, que ele que é o certo, você casou com ele, tem que ser ele, é a dependência financeira. Muitas mulheres permanecem num relacionamento ruim por causa da dependência financeira, né?
Então, é um conjunto de coisas, não dá para te responder, é uma coisa, é um conjunto. E aí, para você conseguir sair desse relacionamento ruim, você vai ter que lidar com cada uma dessas questões que eu falei. Devo ter esquecido alguma, tá? Mas eu estou pensando assim na minha história. Então, por exemplo, na minha família não tinha mulheres separadas, né? Então é difícil quando você vai dar o primeiro passo dentro de uma realidade que não existe, né? Porque você escuta, não faz isso, é um homem bom, você vai ficar sozinha, é, tenta mais um pouco, eu vi muito isso, tenta mais um pouco, então você vai ficando, né? Então você tem que lidar com várias questões. Uma, se esse é o seu desejo mesmo. Outra, como é que está a sua autoestima? Então, trabalhar a sua autoestima, melhorar a sua autoestima, trabalhar a sua dependência emocional, trabalhar a sua dependência financeira. Então, trabalhar, né? Ir atrás dos seus sonhos, ir atrás do que você gosta. Então, são vários fatores que você tem que seguir. E também, eu acho que é se preparar para o futuro. Tem muita mulher que não se separa porque tem medo do futuro. Como é que eu vou me sustentar? Como é que vão ficar meus filhos? Como é que vai ficar a minha vida? E quando a gente tem o preparo, quando a gente, né, planeja, tudo fica mais fácil, tá? Então é um conjunto de coisas, tá bom? Quem aqui que está me ouvindo aqui na live que passa por isso, se quiser comentar, tá? O que que você acha que é que impede a mulher de não se separar, de não conseguir se separar? Escreve aqui para mim. Mas o que eu posso, assim, garantir, a dependência financeira é uma questão muito importante, tá? E a dependência emocional também. Você, dentro da dependência emocional, a gente tem essa ideia de que só vai ser feliz com aquela pessoa, que todo homem é assim, que não vale a pena separar, né? Então, preciso olhar para isso e olhar, entender da onde que vem essas crenças, né? E sempre vem lá da nossa infância, da nossa família, né? O que a mãe passou, o que a avó passou, a gente percebe isso. Ó, a Lucilene está falando aqui, eu passo por isso com o namorado. Então, vocês percebem que não é, às vezes, Lucilene, você é uma mulher independente, se é seu namorado, talvez ele não te sustente, mas você não consegue sair, então precisa entender o porquê, né? Mas aí, gente, cada caso é um caso. Então, são vários fatores. Então, vai pensando assim: você tem independência financeira? Você sente que tem independência emocional? Como que está a sua autoestima? Como é que estão seus planos para o futuro? Você tem medo de ficar sozinha? Então, vai pensando nessas coisas que vão te guiar e vão te auxiliar, tá bom? E lógico, procura ajuda da terapia, vem fazer terapia comigo, vem entender, né, o porquê de você chegar nessa situação, tá? Porque senão é capaz de você repetir, você sai desse relacionamento e fica com outro igual ou pior, tá? Boa noite aí para todo mundo que está entrando. Ó, agora eu vou ler outra pergunta. Eu espero que essa que eu respondi agora tenha refletido em vocês, e agora eu vou ler outra, ó. Lu, sempre me atraio pelo mesmo tipo de homem que não quer nada sério. O que que eu faço? Essa também, gente, é uma pergunta que é campeã aqui. Como vocês perguntam isso, né? Como eu recebo? Primeiro ponto importante: mesmo tipo de homem, né? Isso independe se é um homem que não quer nada sério, se é um homem que te maltrata, se é um homem que te desvaloriza. O importante é a gente ficar com essa parte da pergunta dela. Mesmo tipo de homem. Se é o mesmo tipo de homem, isso quer dizer que está se repetindo essa história. Concordam? Então, enquanto você não entender por que que esse padrão de repetição acontece, porque quando uma história se repete, gente, é um padrão que a gente tem. Então, enquanto você não olhar para esse padrão e perceber de onde ele vem, entender por que que ele aparece, por que que quando você se relaciona, sempre aparece esse mesmo tipo de homem, você não vai conseguir se libertar, tá? Depois eu vou ler aqui, tá? As histórias de vocês aqui. Então, né, a repetição, quando é uma história que se repete, da onde ela vem? A origem dela está lá na nossa infância. Por que que eu falo da infância, gente? Porque é lá na infância que a gente estabelece os primeiros relacionamentos, primeiro com a mãe, depois com o pai, né? Que a gente aprende as coisas, que a gente percebe, que as crenças familiares entram na nossa cabeça. Então, se você ouviu assim quando era pequenininha,
Ah, homem nenhum presta. Você, mulher nunca vai ser feliz no amor. Eu já ouvi também, casamento feliz não existe. Você não nasceu para amar e para ser amada. Quando a gente escuta essas coisas, a gente vai procurar um homem que faça o quê? Que vai confirmar essas coisas que a gente escutou. Você não vai procurar um homem que vai te fazer feliz, que vai fazer o casamento dar certo. Você vai procurar um homem que vai te fazer infeliz e que vai comprovar que casamento realmente não existe casamento feliz, tá? Então a gente tem que entender essa questão da repetição. Se você percebe que sempre uma história se repete, que sempre uma situação acaba acontecendo do mesmo jeito, é importante você entender que isso é um recado que precisa ser visto, tá? Então, se uma história se repete, existe um padrão aí. E aí precisa descobrir por que que esse padrão acontece, por que que esse padrão se repete. Então, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo de mulheres que eu já atendi que foram traídas. Então, assim, sempre caio no mesmo jeito. Meu relacionamento termina do mesmo jeito, acabo sendo traída. Então, isso é um padrão. E por que que você acaba se relacionando com homens que vão te trair? E isso é que precisa entender que vem lá da nossa infância. Porque você sempre procura um homem traidor. Só que você não sabe no primeiro momento, né? Mas é durante o relacionamento que você vai percebendo e também você vai fazendo a situação acontecer, porque você precisa confirmar a sua crença. Então, gente, toda vez que aparecer um padrão, né? Olha, eu só fico com homens que me maltratam, fico com homens que me traem, eu fico com homens que não querem nada sério. Isso é um padrão, isso precisa ser visto com mais profundidade, tá? E a gente só consegue entender por que que isso acontece com você, especificamente, né? Cada um tem uma história, olhando para a história, né? Então, o que que eu descobri? Eu descobri o meu padrão. Eu olhei para a minha história, olhei para a história da minha família, meu relacionamento com a minha mãe, relacionamento com meu pai. É isso que vai libertando a gente. E aí você vai entendendo por que que você aceitou um homem que te fazia mal. Por que que você aceitou um homem que te traía? Por que que você aceitou um homem que não quer nada sério com você, tá? Então é isso que a gente precisa entender. E cada uma aqui tem uma história, tá? Tem um porquê disso estar acontecendo. Então é individualizado, eu não posso dar, tô dando um genérico aqui, né? Mas vocês entenderam por que que isso acontece? Por que que essa repetição acontece? Então, perceba aí, quem está me ouvindo aqui na live. Ah, e sempre acaba do mesmo jeito. Ou sempre os homens me tratam do mesmo jeito. Sempre acontece a mesma coisa. Perceba aí que esse é o seu padrão e para isso que você precisa olhar. Tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Tive uma recaída mesmo com outro. Estou muito mal. Eu viajei para o Ceará para ver se melhorava. Voltei pior. É que assim, se a gente não trabalha as nossas questões internas, você pode ir para outro lado do mundo, você vai carregar o problema com você, né? Eu não entendi aqui direito a sua história de agradeço por você ter escrito, ter compartilhado, né? Mas assim, ter recaídas faz parte do processo de separação. Porque como você não tá tão certa, eu acho que é isso, tá? Se não for, você me escreve aqui. Como você ainda tá, sabe aquela fase que você tá, ai, será que não tem jeito mesmo? Será que é assim? Será que eu não tento mais? Como a gente você está com incertezas e com inseguranças, a tendência é que tenha uma recaída. Só que se você recaiu e não foi bom, então pega isso para você e pensa assim, a partir disso, o que que eu vou fazer? Né? Porque, gente, a carência é uma coisa horrível. Faz a gente aceitar cada coisa, faz a gente se sujeitar a cada situação, faz a gente confundir sentimentos, né? Então, às vezes, você está carente como mulher, sabe? E aí você acha, ah, não, vou dar mais uma chance. Ah, eu acho que pode dar certo. É carência. E aí o que acontece? Quando você, né, se percebe, consegue distinguir o que é carência, o que é relacionamento, o que é amor, as coisas começam a fluir melhor, tá? Então, se você recaiu, viu que não foi bom, guarda essa memória para você não recair de novo. E pensa, mesmo que eu estiver carente, eu vou tentar lidar com a minha carência de outra maneira, não recaindo, porque depois eu fico pior, tá bom? Espero ter te ajudado, Edi. Não sei se é essa a história, né? Não te conheço.
deixa eu ver aqui. Mas não fiquei com ele. Recaída, achava que já tinha esquecido um pouco. Ah, tá. Então, é carência também. Porque o que acontece? Quando a gente está junto e é ruim, né? Você fica com essa ideia. Ah, é ruim, não tá bom, não sei o quê. Só que daí, a carência faz o quê? Você lembrar só dos momentos bons. Você fica lembrando da pessoa, você fica achando que, ah, podia ter acontecido isso, se tivesse feito daquele jeito ia ter dado não sei o quê. Hoje eu atendi uma paciente, o que que ela me falou? Ah, foi porque eu não respondi lá o WhatsApp de um jeito, meu relacionamento acabou. Eu falei, não, não foi por isso, né? Isso talvez tenha sido a gota d'água, mas não é por isso. Então, se você é recaída de você pensar nele, pensa aí de se não é carência. Tá? Põe aí na sua cabeça. Será que eu não estou muito carente? Ó, você já está com outra pessoa e está descontando no outro. Então, você vê. Quando. É até bom, porque essa é uma outra pergunta aqui, que eu vou misturar com a sua, tá, Edi? Então, assim, porque quando a gente não coloca um ponto final de verdade no último relacionamento, tá? Quando a gente não faz isso, a gente não consegue verdadeiramente estar no novo relacionamento, tá? E dar o ponto final, gente. Às vezes a pessoa já terminou uma relação há 10 anos, ela tá presa naquela relação ainda. Então é daqui para frente. Ó, eu vou aproveitar o que você colocou e vou responder a pergunta aqui, ó, de uma querida, ó. Divorciei e não consigo mais me relacionar com ninguém. E aí, quando eu li a pergunta, eu pensei nisso. Será, divorciar no papel, gente, não quer dizer nada. Ela divorciou no coração? Ou ela tá ligada ainda? Porque quando você não consegue ter um novo relacionamento, quando você não consegue seguir com a sua vida adiante, porque você tá presa ainda nesse outro relacionamento, né? Então, você precisa entender. Primeiro, olhar a sua responsabilidade para que o relacionamento tenha acabado, que a gente adora só culpar o outro, né? Ah, ele fez isso, ele não presta, ele fez aquilo, ele não sei o quê. Só que aí, e qual que é a sua parcela de responsabilidade? O que que você fez também? Que você tem a sua parcela. Um relacionamento é a dois, senão não seria relacionamento, né? Então, precisa olhar para isso. Depois entender, acabou mesmo? Ou então eu tenho recaídas. Ou eu estou vivendo uma relação e estou presa lá nele, na outra relação que eu tinha. Porque às vezes é que eu falei, a gente fica vivendo, lembrando só de coisas boas, esquece dos perrengues que passamos, né? E aí, ó, porque eu falei que eu separei aqui para falar também dessa questão do divórcio, né? Que ela não conseguiu se divorciar. Ela se divorciou, mas não consegue se interessar por ninguém. Às vezes, gente, o divórcio foi tão difícil. Foi um susto, né? Você não esperava que você fosse divorciar e o cara chegou e pediu a separação. Ou do jeito que foi, você quis se separar, mas ele te traiu, não foi leal com você, ou por causa de agressão, não sei. Cada caso é um caso. Então, isso faz com que a gente fique presa ao divórcio. Mas lembra de uma coisa, não é às vezes a pessoa, é a situação que você viveu. Então, precisa olhar para a situação. Então, como eu falei, precisa olhar para sua parcela de responsabilidade, precisa olhar para a situação, né? Como tudo aconteceu, tá? Para você não ficar presa, né? E lidar também, gente, com outra questão que é muito importante, a sensação de fracasso. Quantas mulheres que eu já atendi, eu passei por isso também, você fala, fracassei. Por que que deu tudo errado, né? Por que que tem tanta gente que se dá bem, que o relacionamento tá bom e o meu não deu certo? É uma sensação de fracasso muito grande, né? Então é importante a gente entender também, acolher essa sensação de fracasso. O que eu vejo é muita mulher falando, não, 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 já resolvi, não quer mais, eu também não quero, não, não, e por dentro ainda está ligada, né? Então, isso também dificulta aí o processo de, de separação real para você se envolver e conhecer outra pessoa e seguir sua vida, tá? E outra questão também é a questão da autoestima. Se sua autoestima não tá boa, se você viveu, que nem a Edi falou aqui, ó, é difícil demais, foram 30 anos juntos. Gosto de ficar com outro, mas não esqueço. Então, ele me traiu, tá com ela há 7 meses.
Então, será que você teria se separado se ele não tivesse te traído? Então, às vezes, você está ligada lá ainda. E aí, enquanto você não finalizar aquela relação, o que se passou, o que aconteceu, você não consegue seguir adiante, tá? Então, pensa nisso. E pensa aí na questão da carência também, tá bom? É, então, enquanto você não trabalhar a sua autoestima, você não entender o seu senso de merecimento, porque autoestima, gente, não é só se olhar no espelho e falar, ai, como eu tô bonita. Nossa, como eu tô maravilhosa. Não, é assim, você saber do seu valor, você saber daquilo que você merece, daquilo que é bom para você, tá? Então é importante olhar para isso. Ó, ela está escrevendo aqui que ela não teria se separado. Então, acolhe esse sentimento, essa ideia que está chegando para você. Não, eu não teria me separado, eu não quis me separar, eu separei porque ele me traiu, porque ele tem outra, né? Porque daí é mais fácil você encerrar esse relacionamento do que você, já tô com outra pessoa, já tô não sei o quê, e ainda tá ligada lá. Tudo que a gente não termina de verdade, tudo que a gente encerra de um jeito ruim, a gente não consegue seguir com a vida adiante. Então, eu preciso olhar para isso, tá, Edi? E aí, para essa querida que escreveu aqui, que já divorciou e não consegue se relacionar com ninguém, eu dou o mesmo conselho, eu falo a mesma coisa. Será que não ficou ainda coisas para serem resolvidas no último relacionamento? Às vezes não são coisas práticas da vida, mas são coisas internas, coisas aqui dentro que você acha que ele te devia, não devia ter feito isso com você, que você devia ter tido mais atenção, que não foi um bom marido, então precisa pensar nessas coisas, tá? Então, o importante, gente, é assim, se você não finaliza bem um relacionamento, se você não agradece tudo que você passou, inclusive a traição ensina muito, né? Se você não agradece, se você não se responsabiliza também, você fica carregando resquícios aí desse último relacionamento e sua vida não vai para frente, tá bom? Espero ter ajudado aí, tá? Ai, tá mandando coraçõezinhos, que bom. Então, quem gostou, manda coraçõezinhos, porque isso ajuda o Instagram a mandar essa live para mais mulheres. E como tem mulheres que precisam ouvir isso que a gente está conversando hoje, né? Como tem mulheres que precisam entender que existe vida, que ela pode seguir adiante, que tem muita coisa boa aí no caminho dela, tá bom? Outra pergunta. Lu, sou uma mulher independente e tenho medo de me envolver e acabar perdendo a minha liberdade. Essa também é outra questão importante que eu recebo muito, sabe? Muita mulher que já construiu muita coisa, que já tem uma carreira, uma profissão, tem o próprio dinheiro, que se sente bem com ela mesma, tal, e tem medo. É como se fosse assim, uma proteção. Se eu me relacionar de novo, vai dar tudo errado. Eu vou me perder, eu vou perder o que eu construí, eu vou sofrer. Então ela fica presa ali no murinho que ela criou, fica ali atrás, né? Só que fica sofrendo, porque ela quer se relacionar, porque ela tem um vazio, né, existencial, esse vazio, às vezes só o relacionamento preenche, e daí ela fica presa, ter com medo. Então, é muito comum essa pergunta chegar até mim. É muito comum mulheres que eu atendo que falam isso para mim, Lu. Eu sou, independente, por isso eu tenho medo. Eu não quero mais homem porque eu sei que eu vou sofrer. Da boca para fora. Mas do coração para dentro ainda tá, né, querendo um relacionamento. Então, a primeira coisa que eu falo para essas mulheres, inclusive quem está na minha mentoria, está ouvindo isso. A sua independência é a sua força. Tem mulheres que acreditam que a independência vai fazer os homens se afastarem. Mas se você entender que a sua independência é a sua força, né? E como que é essa força que eu tô falando? Não é força de força, é a força interna, que é porque você é uma mulher independente, que você já construiu muita coisa, é por causa disso que você vai conseguir escolher melhor, colocar limites, trabalhar a sua autoestima, né? Que você vai saber o que que você gosta, o que você não gosta, que você vai ter mais autoconhecimento, tá? Então, a independência é a força. Se você fica presa achando que. E, gente, isso é uma crença, eu também já ouvi muito isso, inclusive quando eu era pequena. A mulher tem que ser independente, só que se for independente demais, o homem não gosta. Não sei se já ouviram isso, eu já ouvi bastante.
Então a gente precisa entender, né? Que a independência é a força. E porque você é uma mulher independente, já construiu muita coisa na sua vida, é que você vai conseguir escolher melhor, se posicionar no relacionamento, colocar limites, né? Deixar claro o que você suporta, o que você não suporta, até onde vai o relacionamento, tá? Então esse é o caminho. Mas eu sei que é difícil. Eu sei que quem está aqui me ouvindo na live está pensando, ah, eu queria essas coisas, mas não consigo. Mas só de você já estar aqui na live, ouvindo, prestando atenção, saiba que esse é o primeiro passo aí para você começar a mudar a sua história. Eu já tive aí no seu lugar, eu sei como é que é. Gente, não adianta a gente ter dinheiro, a gente ter carreira, a gente ter, sei lá, algumas coisas e não ter o coração quentinho. Todo mundo quer sentir o coração quentinho, né? O relacionamento amoroso, ele mobiliza muito a gente, né? Mesmo as pessoas que falam que não querem mais sofrer, que não querem mais se relacionar, que homem não presta, que não quer mais nada, elas querem o coração quentinho, né? Então, tenha coragem de admitir para você, sim, eu queria, eu quero ter a sensação de ter um coração quentinho de novo. E o que que você precisa fazer para isso? Vamos lá, recapitulando. Trabalhar a sua autoestima, olhar para você, para sua história, entender por que que esse coração está vazio, né? Por que que você não permite que ele fique quentinho de novo? Por que que é difícil você se relacionar? E tudo isso, gente, a gente faz na terapia. Tudo isso a gente faz é, no processo mesmo de autoconhecimento e de entender os padrões que a gente repete, entender a nossa história, como foi a nossa história familiar, como tudo influenciou a gente, tá? Então, prestem atenção. Quero que vocês saiam dessa live aqui conscientes de que vocês podem sim mudar a realidade de vocês, vocês podem amar e ser amadas, tá? Mas precisa mudar de atitude. Se você ficar só reclamando, se você ficar esperando, se você ficar com raiva, se você achar que todo mundo é feliz menos você, que você não nasceu para ser amada, se você não perdoar, né, tudo que te aconteceu, e se você não se perdoar também, as coisas não acontecem, as coisas não fluem. Eu sei que não é fácil, mas é um começo, é um caminho, é um processo, tá? Então, eu espero ter ajudado vocês com essa live. Quem gostou da live, põe coraçõezinhos aqui, que eu quero saber. Estou chegando no finalzinho. Se você tiver mais alguma pergunta, pode escrever que eu respondo, tá? Se não, foi uma alegria ter vocês aqui comigo. Mais um dia de consultório sentimental. Ah, os coraçõezinhos estão parecidos. Gente, eu adoro fazer consultório sentimental. Quando eu coloco caixinha lá de perguntas, adoro que vocês respondam, tá? Porque eu me sinto aqui mais pertinho de vocês, tá bom? Então, um beijo, boa semana. Hoje é segunda-feira, então pensa aí. Que eu posso fazer para me agradar, para eu ter uma boa semana? O que eu vou tirar da frente que não está me fazendo bem? Como é que eu posso mudar aquilo que não está me fazendo feliz? O que eu posso aprender com as situações que me aconteceram? Porque a gente não é o que aconteceu com a gente é o que você faz com o que aconteceu com você, tá bom? Beijo, Fabrícia. Boa noite. Então, coloquem isso no coração, tá? E boa semana para vocês. Que vocês consigam é, tirar da frente aí o que está te deixando triste, para o coraçãozinho ficar quente. E depois eu quero saber, escrevam aqui. Ai, que bom que você gostou, Catiana. Que bom. Boa noite para vocês. Toda segunda eu faço live, tá? Essa semana eu não sei se eu vou fazer ainda, mas olha, continuem me seguindo, acompanhem os conteúdos, escrevam para mim, tá? Ah, quem quiser, que não está ainda, entra lá na minha comunidade, na comunidade das mulheres inteiras, tá? É um espaço, dentro do WhatsApp, é gratuito, é um espaço para as mulheres serem inteiras, né? Para a gente se cuidar, a gente troca opiniões, conversa. Então, quem quiser, manda para mim a mensagem que eu mando o link para você entrar lá, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar. Tá? Então, tem as outras mulheres que estão lá, colocam a opinião delas, eu converso com vocês. Eu não estou o tempo inteiro, né? Porque eu trabalho e tenho 3 filhos, tá? Mas se vocês quiserem entrar, vai ser uma alegria ter vocês lá, que é uma forma de eu ter um contato mais pertinho de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo, ótima noite. Quero ver vocês se cuidando, hein? Olá, Catiana, quer?
deixa eu anotar aqui, Catiana, mas ó, se eu não te mandar, manda mensagem para mim, que eu te mando, aí você entra lá no grupo, tá? Então é um grupo fechado, é sigiloso, tem muito respeito, uma ajuda a outra, tá? Que eu quero que vocês se tornem mulheres inteiras. O que que é ser essa mulher inteira? É uma mulher que não é metade de ninguém, é uma mulher que sabe do seu valor, uma mulher que se valoriza, que se cuida e que também tem um amor, tá? Um amor soma, um amor não tira a pessoa, tá? Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Adorei a companhia. Obrigada pela participação aqui na live. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Um beijo, boa noite e boa semana. Escrevam para mim, tá? Tchau, tchau.